No silêncio da noite, vozes sussurram histórias que poucos têm coragem de ouvir. Eu sou a Vi e este é o Ouvido Além, o lugar onde o medo encontra você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se você tem alguma história sobrenatural, me envia no meu e-mail que está na descrição do vídeo. E hoje eu vim ler sobre a lenda de ouvir passos. Existe um som que todos reconhecem: passos, lentos, arrastados, às vezes apressados, às vezes exatamente no mesmo ritmo que o seu. Mas e quando não tem ninguém ali? E quando você para e os passos param junto com você? E pior, e quando você volta a andar e eles voltam também? Hoje você vai ouvir histórias que muitas pessoas preferem esquecer. Relatos de algo que não aparece, mas que segue, observa e acompanha. História sobre a lenda de ouvir passos. Apague a luz, coloque seus fones e escute com atenção, porque depois desse vídeo, talvez você nunca mais se sinta sozinho. Origem da lenda. A lenda de ouvir passos não tem uma única origem. Ela aparece em diferentes culturas, épocas e lugares, sempre com a mesma essência. Alguém está sendo seguido por algo que não pode ver. No interior do Brasil, esse fenômeno é conhecido como passos do além, o seguidor invisível, ou simplesmente aquele que caminha atrás. Já em outras culturas, existem várias variações, espíritos que acompanham os vivos, almas presas repetindo seus últimos caminhos, ou entidades que se alimentam do medo. Mas o mais assustador é que os relatos são sempre muito parecidos. Como a lenda funciona? Segundo os relatos mais comuns, tudo começa de forma simples. Você está andando sozinho, geralmente à noite, e então você ouve um passo. Você para, silêncio. Você volta a andar e ele volta também. No começo, a pessoa tenta ignorar, mas com o tempo percebe algo estranho. Os passos estão sincronizados, como se estivesse sendo imitado ou seguido de perto, muito perto. Regras não ditas da lenda. Com o tempo, pessoas começaram a perceber padrões nesse fenômeno. Algumas regras começaram a surgir. Nunca olhe para trás de imediato. Dizem que se você olha rápido demais, pode ver algo que não deveria. Não corra. Correr pode fazer aquilo correr também. Não fale com os passos. Alguns acreditam que responder é um convite. Se os passos ficarem mais rápidos que você, então já é tarde demais. Primeiro ponto: a rua vazia. Era quase meia-noite. Um homem voltava para casa depois do trabalho. A rua estava completamente vazia. Sem carros, sem pessoas. Só o som dos próprios passos. Até que ele ouviu outro. Um segundo passo. Ele parou. Silêncio absoluto. Ele riu, achando que era coisa da cabeça, e continuou andando. Passo, passo, passo. Dessa vez, não era só os dele. Ele acelerou. Os passos também. Ele parou de novo. Silêncio. Seu coração começou a bater mais forte. Então, ele decidiu testar. Começou a andar devagar e ouviu:
os passos atrás dele, tentando acompanhar, mas levemente descompassados, como se estivessem aprendendo o ritmo dele. Nesse momento, ele não resistiu, virou rapidamente e não havia ninguém. Mas, por um breve segundo, ele jurou ter visto uma sombra, muito próxima dele, perto demais. Explicações ou tentativas. Algumas pessoas tentam explicar esse fenômeno de forma racional. Efeito psicológico do silêncio, eco dos próprios passos, ansiedade ou paranoia. Mas essas explicações não conseguem responder tudo, porque muitos relatos incluem passos em lugares fechados, sons diferentes dos próprios, ritmos que não coincidem e até passos que continuam mesmo quando a pessoa está parada. Segundo conto, o apartamento. Uma mulher morava sozinha. Todas as noites ela ouvia passos no corredor do apartamento. No começo, achou que fosse o vizinho, mas havia um detalhe estranho. Os passos paravam exatamente na porta dela e ficavam ali, como se alguém estivesse esperando. Uma noite, ela criou coragem, abriu a porta rapidamente. Nada, corredor vazio. Mas, quando voltou para dentro, ouviu passos, dessa vez dentro do apartamento. Quando os passos mudam. Alguns relatos dizem que depois de um tempo, os passos mudam. Eles deixam de seguir e começam a antecipar. Você anda e escuta passos na sua frente, como se aquilo já soubesse para onde você vai. E então você não está mais sendo seguido, você está sendo guiado. Terceiro conto, a estrada de terra. Um jovem voltava para casa por uma estrada rural, sem luz, sem sinal de celular, só o som da natureza e dos próprios passos, até que surgiu outro som, passos atrás dele. Ele pensou que fosse alguém. Chamou. Ninguém respondeu. Continuou andando. Os passos continuavam. E então ele decidiu parar completamente. E mesmo assim, os passos deram mais 2 e pararam logo atrás dele, tão perto que ele sentiu algo, um sopro gelado na nuca. Ele correu e ouviu os passos correndo atrás, mas não eram normais, eram mais rápidos, mais pesados, como se não fossem humanos. Curiosidades sobre a lenda. Muitas pessoas relatam isso durante períodos de estresse ou tristeza. Alguns dizem que começa após visitar cemitérios ou lugares abandonados. Há quem acredite que os passos são de espíritos que se apegam à pessoa. Outros dizem que é uma entidade específica que escolhe suas vítimas. E há uma teoria ainda mais perturbadora. Talvez os passos não estejam te seguindo. Talvez eles sempre estiveram ali e você só começou a perceber agora. Quarto conto, o reflexo invisível. Um homem começou a ouvir passos todos os dias, no trabalho, na rua, em casa. No começo, ignorou, mas com o tempo percebeu algo estranho. Os passos sempre estavam perfeitamente sincronizados com os dele, como um espelho. Então, ele decidiu fazer algo.
parou de repente e ficou imóvel. Silêncio, mas então ele ouviu um último passo, sozinho, atrasado, como se algo tivesse parado depois dele. Ele entendeu, aquilo não era um eco, era outra coisa tentando ser ele. Teorias mais sombrias. Alguns acreditam que essa lenda está ligada a espíritos perdidos que tentam imitar os vivos, entidades que querem ocupar o lugar da pessoa, ou algo ainda pior, uma presença que aprende com você, se adapta, observa e com o tempo pode substituir. Agora eu quero que você pense: quantas vezes você já ouviu passos e ignorou? Quantas vezes você estava sozinho, mas não completamente? E se hoje à noite você ouvir de novo? Você vai parar? Vai olhar? Ou vai fingir que não percebeu? Só tome cuidado, porque dizem que quando você percebe pela primeira vez, aquilo percebe você também. E depois disso, ele nunca mais vai parar de te seguir. E essa foi a lenda de ouvir passos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like. E se você tem alguma história sobrenatural, me envie no meu e-mail que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau!